Carol, todas as informações têm origem neste momento no Irã. A Marinha iraniana informou que deteve um navio de guerra dos Estados Unidos que se aproximava do Estreito de Hormuz. Uma das agências estatais do país diz que a Marinha disparou pelo menos 2 mísseis contra esse navio de guerra americano, que acabou desistindo, segundo os iranianos, de passar pelo Estreito de Hormuz. Esse ataque reportado pela agência estatal do Irã aconteceu um pouco ao sul do Estreito de Hormuz, perto de uma cidade chamada Jask, que fica ali na costa do Estreito do Golfo de Omã, ao sul do Estreito de Hormuz. O Irã havia avisado que iria atacar qualquer navio que tentasse se aproximar do Estreito de Hormuz, especialmente embarcações de guerra dos Estados Unidos. A CNN já entrou em contato com os militares americanos e também com a Casa Branca. Nós estamos aguardando a confirmação desse suposto ataque da Marinha iraniana contra embarcações de guerra dos Estados Unidos. Mas se isso for confirmado, Carol, vai ser uma grande escalada desse conflito, porque até aqui os iranianos não haviam atacado diretamente navios de guerra dos Estados Unidos. Tinham atacado várias bases militares americanas, vários outros países na região do Golfo Pérsico, mas não havia acontecido nenhum ataque direto contra embarcações militares dos Estados Unidos. E essa rusga, esse incidente de hoje, reportado sempre, importante a gente lembrar, pela mídia estatal do Irã, ele acontece um dia depois do presidente Donald Trump ter dito que os militares americanos iriam ajudar a liberar o Estreito de Hormuz para embarcações que estão detidas dentro do Golfo Pérsico. Existem cerca de 2.000 navios carregando cerca de 20.000 marinheiros no Golfo Pérsico. Muitas dessas embarcações têm pouco nível de água e de alimentos neste momento, e o presidente Donald Trump disse que seria uma ação humanitária permitir que esses navios passassem pelo Estreito de Hormuz. Os militares americanos iriam, segundo o presidente, guiar essas embarcações pelo Estreito de Hormuz. Isso não representava, por exemplo, uma escolta desses navios pelos militares americanos, mas sim a distribuição de informações aonde seria mais fácil passar pelo estreito, inclusive também com a ameaça dos americanos de bombardearem posições dos iranianos se eles tentassem atacar esses navios. Os americanos também iriam usar muitos aviões para tentar proteger pelo ar essas embarcações que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz. Agora, mais uma vez, essas informações que vêm do lado iraniano, da agência estatal de notícias do Irã, informam que a Marinha iraniana teria disparado pelo menos 2 mísseis contra uma embarcação militar dos Estados Unidos ao sul do Estreito de Hormuz, nas proximidades de uma cidade chamada Jask, que fica na costa do Irã, e que esses disparos teriam impedido o navio de tentar atravessar o Estreito de Hormuz. Essas informações ainda não foram confirmadas nem pelos militares americanos, nem pela Casa Branca. A CNN está tentando contato com fontes americanas para confirmarem ou negarem esses ataques, mas se eles forem confirmados, é uma grande escalada que pode representar eventualmente o fim do cessar-fogo entre os dois países. A gente precisa acompanhar, precisa checar o que os americanos vão dizer a respeito disso, mas esse teria sido o primeiro ataque direto da Marinha do Irã contra embarcações militares dos Estados Unidos, um dia depois do presidente Donald Trump ter se movimentado para tentar liberar a passagem de pelo menos parte dos navios que estão presos no Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz. Carol. E atenção, Américo, enquanto conversamos, chega agora já a manifestação do Comando Central dos Estados Unidos sobre essa informação passada pelos iranianos. Informação de momento, nossa editora de internacional, Malu Bacarin, já nos informa com relação a essa manifestação do Comando Central dos Estados Unidos. Segundo o Comando Central, nenhum navio da Marinha dos Estados Unidos foi atingido, portanto, negando essa informação, Américo, também aqui acompanhando esse conflito de versões na guerra no Oriente Médio. Exato, Carol. A palavra-chave aqui desses militares americanos é que nenhum navio foi atingido. Isso não quer dizer que os iranianos não possam ter, de fato, disparado mísseis contra essas embarcações e impedido que elas prosseguissem
em direção ao Estreito de Hormuz. Os americanos não confirmam nenhum navio sendo atingido, mas os iranianos podem perfeitamente ter sim disparado mísseis e forçado a mudança de curso dessas embarcações. Isso ainda precisa ser explicado, ainda precisa ser esclarecido, porque de qualquer forma, se algum disparo aconteceu, atingindo ou não um navio de guerra americano, isso representa sim uma escalada desse conflito. Seria uma ameaça dos iranianos contra embarcações dos Estados Unidos. Isso ainda precisa ser esclarecido, Carol, porque as informações são muito difíceis de serem checadas de forma independente. A imprensa, assim como qualquer outra embarcação, não pode chegar perto ali do Estreito de Hormuz. A gente depende muito das informações que vêm dos dois lados. Repetindo, a Marinha do Irã disse que teria disparado 2 mísseis contra uma embarcação militar dos Estados Unidos que se aproximava do Estreito de Hormuz. Isso teria acontecido nas proximidades da cidade de Jask, que fica na costa do Irã, no Golfo de Omã, ao sul do Estreito de Hormuz. O Irã tinha já ameaçado que iria atacar qualquer navio que tentasse passar pelo Estreito de Hormuz ou se aproximar muito desse ponto vital, porque o Irã diz que ainda tem controle total do Estreito de Hormuz, que é vital para a economia do mundo. Os iranianos informaram, inclusive, que o principal alvo seriam justamente embarcações militares americanas. Os Estados Unidos, através dessa nota que você acabou de nos dar, Carol, diz que nenhuma embarcação militar americana foi atingida. Então precisa ser esclarecido ainda se houve disparos ou não e se alguma embarcação dos Estados Unidos tinha a intenção de passar pelo Estreito de Hormuz e eventualmente resolveu mudar a sua direção. Isso levanta muito as tensões. Desde que o presidente Donald Trump, na verdade, disse ontem que iria ajudar, que os militares americanos iriam ajudar as embarcações a passarem pelo Estreito de Hormuz, isso já elevou muito a tensão com o Irã, porque o governo iraniano, a ditadura dos ayatollahs, considerou isso uma provocação. O Irã quer mostrar que ainda tem o controle total do estreito e mesmo a passagem de navios que tivessem dificuldades por conta de água e comida seria um desafio contra o governo iraniano, um desafio de que eles não estariam completamente no controle do Estreito de Hormuz. Isso vai ter repercussões e foi considerada uma grande provocação pelos iranianos. Então não seria surpresa se eles de fato tentassem disparar contra embarcações dos Estados Unidos. É claro que se um navio militar americano é atingido, isso leva todo o conflito a um outro nível. Mas mesmo o disparo contra essas embarcações pode sim aumentar muito a tensão, especialmente se esse navio tivesse sido obrigado a deixar de passar pelo Estreito de Hormuz como eventualmente pretendia. Precisamos ainda esclarecer esses detalhes, Carol, porque eles são muito importantes para entender exatamente quais seriam as ações e respostas dos dois lados, inclusive dos americanos.